23 de maio, bom dia. Mais uma semana que começa, rotina indispensável para quem não quer ser surpreendido pela vida, mesmo que às vezes a vida nos surpreenda por coisas que nós mesmos venhamos a fazer ou deixar de fazer. Agora é a denúncia dos caminhões de lixo superfaturados. Já houve os tratores superfaturados, os ônibus escolares superfaturados, a corrupção na vacina, o Ministério da Educação, que esse é um governo corrupto, todos sabemos. E que a frase do Bozo de que se tem coisa que não há no governo dele é corrupção, está por aí, para quem quiser ouvir. E os documentos que mostram a corrupção nesse governo é um negócio fantástico. Mas o importante hoje é refletir sobre a maneira como a extrema-direita tem liquidado com as democracias. Os golpes na democracia não se dão nesta quadra histórica especificamente a partir de tanques na rua. Eles vão comendo a democracia, eles vão comendo a institucionalidade. E um monte de bosta. Quem são bostas? Qual é a nova categoria política do bosta? É uma certa aristocracia funcional que acha que está salvando a humanidade e dele botar lixo nos caminhões de lixo do Bozo. Basta andar por aí e ver o que acontece dentro das instituições, especificamente as instituições que lidam com o direito. Procuradorias de Estado, de município, Advocacia da União, Procuradoria da República, Magistratura. São dados que estão aí para serem comprovados, são dados que se registram. Tinha um professor meu que dizia isso: o erro no direito tem um problema. Ele não vai para baixo da terra, como acontece com o erro médico. Ele vai para os arquivos, portanto está aí para serem pesquisados. Agora, no Senado da República, por exemplo, existe um projeto de lei que está para ser aprovado que permitiria ao Congresso Nacional cassar decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Se vocês passarem, e falo para a direita e para a esquerda, pela Venezuela, pelo lado da dita esquerda, que para mim aquilo não tem nada de esquerda, ou passa pela Polônia, ou pela Hungria, ou pela Turquia, eles foram comendo a institucionalidade por dentro, a partir dos próprios mecanismos que o Estado Democrático de Direito oferece. E aí eles vão comendo. É assim que acontece. Se nós verificarmos o desmonte completo das estruturas de fiscalização no Brasil, que tu pode pegar desde a área ambiental até o sistema de controle de fronteiras, passando por Polícia Federal, há um desmonte completo. Isso é uma forma de desconstituir o Estado por dentro dele mesmo. É um negócio tão violento que, quando tu te dá conta, a coisa já foi. Em estados tipo Polônia, Hungria, Turquia, chega-se Venezuela, trocaram juízes das cortes superiores e passaram a ser da confiança do chefe do executivo. É assim que o golpe vai sendo dado, é assim que a democracia vai sendo destruída. E por que eu falo isso? Eu falo isso, não adianta a gente parar um dia, olhar para frente e perguntar: alguém anotou a placa do caminhão que passou por cima? Bom, gente, se o caminhão vai passar, pelo menos vamos tentar identificar que é um caminhão e que quer passar por cima de nós. Agora, no final de semana, repito, o Bozo disse: só Deus me tira desta cadeira. Ora, eu achei que quem tirava e botava na cadeira presidencial era o cidadão brasileiro, o eleitor. Não, ele diz com todas as letras: só Deus.
E aonde ele diz isso? Numa marcha religiosa, para mais de 40 mil pessoas. Então, não pensem que o Bozo não tem apoio popular. Tem. Gente, é 30%, e é o que está nas extensões de votos. É muita gente. E aí, para encerrar, eu fico vendo certas pessoas que são esclarecidas, tipo Ciro Gomes, fazendo um discurso, que é um discurso que bota lixo nos caminhões de lixo superfaturados do Bolsonaro. Ele não precisa gostar do Lula. Ele não precisa gostar do PT. Eu, por exemplo, que fui fundador do PT, não gosto do PT. Acho que o PT se transformou num partido que, do meu ponto de vista, não cumpre mais a função que eu pensava cumprir. Eu vou votar no Lula com convicção. Não tem como não votar no Lula. Agora, igualar Lula e Bolsonaro, isso é uma sandice. Isso é uma agressão à inteligência. E é o que o Ciro Gomes faz. Na eleição passada, eu, por exemplo, no primeiro turno, votei no Ciro Gomes, no Coroné. Acho um cara de centro-direita, preparado, mas pensava naquela época que ele era o que tinha as condições políticas para ganhar do Bozo. Não deu. Segundo turno, fui de Haddad. E Ciro foi para Paris. Só que tu olha o discurso do Ciro Gomes hoje, é um negócio muito complicado. Muito complicado. Por quê? Porque não compreende esse movimento da extrema-direita mundial que captura a democracia brasileira. Então, não é problema fazer campanha, construir a sua candidatura. O problema é fazer a campanha a partir de um discurso que é nitidamente magoado e faz com que a mágoa presida a construção de um campo que acaba sendo não funcional. É uma pena isso. Eu não quero que o Lula se abrace com o Ciro, nem o Ciro se abrace com o Lula. Eu quero é derrotar o Bolsonaro, e mais do que isso, entregar para a cidadania as condições de compreender o que está acontecendo. E um cara com a capacidade intelectual que o Ciro tem, poderia muito bem cumprir esse papel. O momento é de união, em defesa de nós mesmos. O momento não é de união em defesa de si próprio. É uma pena o que está acontecendo. E se nós passarmos os olhos pelos estados, este tipo de discurso alimenta determinadas composições de extrema-direita, como aqui no Rio Grande do Sul, com o Onyx Lorenzoni, que tem possibilidades reais de ganhar a eleição. É isso, gente. Pensa pelo lado de, bom, se o caminhão vai passar, pelo menos eu já estou sabendo de antemão que é um caminhão. Não adianta amanhã ou depois, esfacelado num canto, perguntar para alguém se anotaram a placa. Aliás, como tem sido a nossa prática, né? Eu não pergunto se anotaram a placa, ou pergunto, mas eu já vou culpar o outro pelo desastre que eu ajudei a construir. Buenas, essa é a nossa quadra histórica. Vamos lá. Um abraço, boa semana para todos.